O Band Entrevista está de volta hoje falando sobre o Arco da Inovação, que é a ponte estaiada, que é construída em São José dos Campos. O programa recebe Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade Urbana, e José Turano Júnior, secretário de Gestão Habitacional e Obras, ambos de São José dos Campos. Elcio Costa. Secretário Turano, para a gente dimensionar, uma ponte, uma obra dessa dimensão, o senhor falou de desapropriação. Qual vai ser o impacto de desapropriação, metros quadrados ou áreas que vão ser afetadas? Então, para você ter uma ideia, a desapropriação que vai ser feita para a ponte estaiada, são três proprietários que vão sofrer alguma desapropriação em sua área. E no máximo dá uns 200 metros quadrados. São 3 proprietários da descida da São João. Apenas para uma obra dessa envergadura, só conseguia ser se fosse estaiada. Não teria como colocar uma ponte em balanços sucessivos que as rampas iam avançar além da estaiada e desapropriar mais coisas. Então o custo da apropriação está em torno de R$1,5 milhão, vai ser muito inferior ao custo que se fosse fazer em balanço sucessivo. Agora, secretário, muito se fala que com a obra da estaiada e a obra em X, não há mais possibilidade de ampliação de capacidade de tráfego naquele lugar, e é uma rotatória que era um cruzamento em T, como o senhor falou, e eu me lembro disso, e o problema foi mudado, não foi por causa de trânsito, e sim por causa de enchente, e aí se coloca a rotatória, sobrava esse espaço, e hoje tem congestionamentos diários. Se pensou num futuro, numa continuidade do crescimento do número de veículos de São José, por exemplo? Sim, a gente tem esses 4 movimentos que são hoje os principais, mas existe uma projeção para o futuro, né? A gente tem a região oeste Urbanova, que é uma região que está em expansão, é um vetor de crescimento da cidade, principalmente média e alta renda, então demanda veículos, né, de passeio, né? Sempre muito vinculado à questão econômica com a questão da utilização do automóvel. Então o que acontece ali? Como a gente tem um córrego e as pontes elas estão cruzando o córrego, no futuro, caso haja uma necessidade de ampliação, a projeção é que os volumes de tráfego Zona Sul, né, quando eu falo Zona Sul, a gente vem de rodovias também, né? Eu tenho o Carvalho Pinto, Tamoios e Dutra, chegando ali pelo Vidoca, ali pela Jorge Zaru. Então, são os movimentos para poder atravessar a Avenida São João. E esses movimentos, eles podem ser feitos por baixo. Então, a ideia é que a gente tenha... Hoje a gente vai ter 3 níveis, né? A gente tem a rotatória funcionando. E lembrando, por que a rotatória continua funcionando? Porque eu tenho os empreendimentos no entorno. Eu tenho um posto de gasolina, eu tenho shopping, eu tenho hipermercado. Os acessos são todos por baixo. Eu tenho escola ali, eu tenho pedestre, eu tenho o cara que mora de um lado e quer fazer compra do outro. Enfim, eu tenho... Tudo passa por baixo. Tudo por como baixo. Hoje. Eu tenho vida ali embaixo, né? E os pedestres, os ciclistas, todos continuam passando por baixo. Depois a gente tem o primeiro nível, que é uma ponte, e a gente tem o outro nível, que é a outra ponte. Então são 3 níveis que estão sendo executados agora. E depois a gente pode inaugurar um 4º nível, que seria a expansão da ponte. E a gente fala muito de ponte, mas ali é um complexo viário. Então, no caso, no futuro, daqui a 30 anos, 40 anos, 20 anos, seja lá quanto for, que precisar ser feita uma expansão daquela solução, ela pode ser feita por baixo, paralela ao córrego. Então, soluções parecidas como, por exemplo, a gente está adotando na rotatória do gás, lá na Avenida Tancredo Neves. Na Zona Leste. Então quem é de casa e não conhece São José, como o Vale do Anhangabaú, fazer uma passagem por baixo. Isso. Deixar a avenida por cima e fazer por baixo. Isso. Ao contrário, se fosse ao contrário, se as pontes estivessem paralelas ao córrego, a gente não teria mais essa opção de fazer por baixo, porque a gente não consegue atravessar o córrego por baixo. Então, paralelamente ao córrego é possível de ser feito. Então, esse também é um dos motivos da gente ter adotado essa solução. Então, respondendo a pergunta, sim, ela é expansível, não necessariamente grudando uma nova ponte na ponte existente, mas com outras soluções de engenharia para complementar esse complexo viário. Uma das críticas que foram feitas, o Ministério Público, por exemplo, e a oposição também faz frequentemente, é que esse tipo de obra não privilegia, por exemplo, o transporte público, o transporte coletivo, que seria o grande gargalo de qualquer cidade média ou qualquer cidade grande. Essa obra impacta como no transporte coletivo e ela beneficia como esse tipo de alternativa? A gente tem passando por ali, por esse complexo, 18 linhas. São mais de 1.200 viagens de ônibus por dia, né? O nosso sistema de transporte público carrega pela rotatória 60 mil pessoas por dia. O que acontece? Quando eu tenho ali no horário de pico, cerca de 18 mil veículos em 1 hora passam ali por volta das 6 horas da tarde, que é o pico do pico. A ponte ela tem capacidade de absorver 7 mil desses veículos. Então, ela tem uma redução
do fluxo e dos tempos de espera ali nos semáforos muito grande. E isso impacta positivamente no transporte público. A gente tem duas coisas que... O tempo de viagem. O tempo de viagem. A gente tem duas coisas que atrapalham o transporte público hoje. Tempo de embarque e desembarque, que é muito demorado, e a gente tem buscado soluções para isso, e o próprio tempo que o ônibus fica preso no trânsito. Então, isso beneficia o transporte público. A gente tem algumas linhas que vão passar usar a própria ponte, as linhas que vão para o Aquários, por exemplo, ou da Zona Sul, do centro para a Zona Sul. Então, o impacto, a gente precisa ter uma visão mais periférica desse impacto, não é especificamente quantos ônibus vão passar em cima da ponte. Até porque a gente tem uma repartição modal, que a quantidade de pessoas que se deslocam na cidade todos os dias, 44% dessas viagens que são feitas por automóvel, 12% são feitas por ônibus. A gente tem sim uma missão de ir aos poucos invertendo essa matriz, mas é uma questão cultural. Não é uma única obra que vai, de uma hora para outra, inverter essa lógica. Então, sim, o transporte público é beneficiado à medida que eu tenho todas essas ações e benefícios vinculados ao complexo, e não à ponte especificamente. Se a gente for fazer qualquer obra viária na cidade para atender um modal específico, a gente não vai fazer mais nada. Então, a gente tem como critério, como conceito, atender a todos. Então, as nossas obras têm esse objetivo, de ampliar a utilização, que seja uma obra que seja utilizada por todas, por ciclistas, por pedestres, por quem anda de carro, quem anda de ônibus, por todo mundo. Então, agora, esse é o conceito. Engenheiro Turano, fala-se que entrega-se a obra até o final do ano que vem. É isso? O arco consegue, pelo tamanho do arco, essa obra vai ser entregue? Com certeza a obra será entregue, mas será no final desse ano. Se consegue fazer, que a gente vê um arco, são 50... A altura do arco? 100 metros. 100 metros. Né? Assim, vai ser possível ver de longe. Os números são vultuosos e o prazo parece ser pequeno. A obra está andando a contento, na velocidade que se esperava. Dá para se confirmar hoje que se entrega até o final desse ano, começo do ano que vem? Se não tivesse um certo atraso no início, era para entregar em outubro, mas agora a tendência, os cronogramas e os estudos estão para 20 de dezembro, antes do Natal. Vai ser um presente de Natal, então. É um presente para todos os munícipes, não quer dizer que é de Natal, é um presente. Que vai trabalhar na melhoria do trânsito. A gente vai para mais um rápido intervalo. Já já o Band Entrevista está de volta. Não sai daí.